E o SBU assumiu o trabalho. Complexa, sem precedentes e ousada. O chefe do serviço supervisionou pessoalmente esta operação. O general-lieutenant Vasil Malil. Assim começou a teia nos profundos bastidores russos. Simplesmente na frente do FSB, os funcionários do SBU implementaram um plano único. Eles transportaram drones FTV para a Rússia, que colocaram nos telhados de casas modulares de madeira. A preparação dos drones e das casas ocorreu a apenas alguns quilômetros do escritório do FSB em uma das regiões russas. Essas casas foram carregadas em caminhões e enviadas para aeródromos onde estavam estacionados bombardeiros estratégicos. O ataque estava planejado para 5 aeródromos, Ivanovo e Dyagilovo, na parte central da Federação Russa. Biala, na parte sul da Rússia. Ucrânia, o extremo oriente da Federação Russa. Obrigado por assistir. Assim, a teia do SBU pretendia abranger toda a Rússia. Em 4 aeródromos, além do extremo oriente, conseguiram realizar o planejado. Tudo foi executado segundo a segundo. Por um único momento. E para eles chegou. A quantidade de regiões e a distância entre elas indicam a escala da operação especial do SBU. A operação ocorria em 3 fusos simultaneamente com o 117º Esquadrão de Drones. Aviões estratégicos Tu-95, Tu-22M3, A-50, Tu-160 e B-78 queimavam como modelos de papel obrigado. Operadores de drones atingiram com precisão tanques, motores e mísseis. A defesa aérea não ajudou. Não salvaram. 41 aeronaves. Mais de 1/3 da aviação estratégica inimiga atingida ou inutilizada. E tudo isso, drones FPV no valor de algumas centenas de dólares. Perdas inimigas, mais de 7 bilhões de dólares americanos. Mas o golpe mais valioso foi no sentimento de impunidade da Rússia. Esta é uma operação que mudou as regras do jogo. É uma resposta para aqueles que pensavam que estávamos impotentes. Este é nosso direito incondicional de proteger nossa população em nossas cidades. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 2, 1, gravando. 117 drones destroem 7 bilhões de dólares. A operação secreta que humilhou uma superpotência nuclear. Cláudio, tu acreditas que é possível destruir 7 bilhões de dólares gastando apenas e só alguns milhões de dólares? Acho que é possível? Mano, isso parece filme de Hollywood. Pois é exatamente o que aconteceu este ano, em junho de 2025, não é? A Ucrânia executou a operação militar mais audaciosa deste século. E, cara, o que eles fizeram vai dar pesadelo em generais do mundo inteiro pelos próximos 50 anos. Exatamente. Em alguns minutos vamos revelar como 117 drones baratos humilharam uma superpotência nuclear e porque os Estados Unidos estão desesperadamente redirecionando bilhões para essa mesma indústria, não é? Fica aí, que essa história vai te deixar de queixo caído. E vamos mostrar por que seu país pode ser o próximo alvo. E aí, pessoal, eu sou o Cláudio Planas. E eu sou o Armando. Juntos somos o Papo de Bunker, um podcast que é sempre sem filtro, não é? Hoje vocês vão descobrir 5 coisas que vão mudar como vocês enxergam a guerra moderna. Exatamente. Em primeiro lugar, como a Ucrânia ela conseguiu operar dentro do território russo, não é? Da Rússia, por 18 meses, sem sequer ter sido descoberta. Não é? Segundo, a genialidade por trás da operação Teia de Aranha, que deixou Putin sem resposta. Terceiro, porque esta operação pode ter evitado uma guerra nuclear ou
tornando ela cada vez mais provável. Não é? Quarto, como países como China, Irã e Coreia do Norte já estão copiando essa estratégia. E quinto, porque um mero drone de $500 pode destruir um tanque de 10 milhões e quebrar qualquer orçamento de qualquer país do mundo. Não é? Se vocês querem entender os bastidores da geopolítica mundial, sigam a gente aqui e deixem aquele like. Senta o dedo. Cláudio, imagina a seguinte situação. Não é? Tu precisas de atacar alvos que estão a cerca de 4.000 quilómetros de distância dentro do próprio território inimigo e sem sequer ser detectado. Cara, isso é literalmente impossível. Ou era, até junho de 2025. Exatamente. Pensámos que era impossível. Mas a Ucrânia não só fez isso, como ela escolheu os alvos mais protegidos da própria Rússia. Estamos falando de bases aéreas nucleares, o que é gravíssimo, não é? É o mais insano. Eles planejaram tudo isso literalmente na frente da sede da FSB, a CIA russa, né? Espera, como assim? Na frente da FSB, qual é que é o detalhe? Segundo os vazamentos do próprio SBU, eles alugaram um escritório em Moscou com vista para o prédio da FSB. Mas isso é um nível comparável com o filme Ocean's Eleven, né? Da vida real, né? É quase isso. Né? Mas calma que a coisa fica ainda mais maluca. A operação começou em novembro de 2023, 18 meses antes do ataque. E sabes o que é que me impressiona mais? Foi a própria escolha dos alvos, não é? Eles atacaram a Belaia, né? Belaia que fica na Sibéria a 2.500 km da Ucrânia, não é? Belaia é estratégica porque fica perto da China. A Rússia usa essa base para intimidar Pequim, né? E atacaram também a Olénia, no Ártico, que é uma das 9 bases para ataque nuclear dos Estados Unidos, passando pelo Polo Norte. Essa também foi estratégica. Cara, quando eu vi que atacaram o Ucrânia no extremo oriente russo, pensei, esses caras são loucos. E por que razão é que tu pensaste? Ucrânia fica literalmente no outro lado do planeta. Imagina controlar um drone com 12 fusos horários de diferença. Pessoal, antes de continuar, vocês já pararam para pensar como seria se alguém fizesse isso com as bases nacionais brasileiras? Imagina só, não é? Porque, segundo o Financial Times, né, pelo menos 6 países já estão estudando copiar essa operação. E daqui a pouco, não é, nós iremos revelar também porque os generais americanos não estão dormindo direito depois desta operação, não é? Cara, vou te fazer uma pergunta como sempre, né? Como você esconde 117 drones dentro da Rússia sem ninguém perceber? Isso é considerado quase como uma logística de outro nível, né? Deve ter demorado imensos meses, né? para ser implementado. Né? Demorou 18 meses e a solução foi genial. Eles criaram uma empresa de frete falsa. Tens algum detalhe sobre essa empresa falsa? Olha, só Artem Timov, um ex-DJ ucraniano, se mudou para Chelyabinsk e abriu a transportadora. E os próprios motoristas, eles sabiam disso ou não? Zero. Eles achavam que estavam entregando casas pré-fabricadas normais. Imagina a cara da pessoa, né? Quando o teto do caminhão explode e saem drones voando, né? Imagina só, né? 36. Tem vídeo disso, Armando. Dá para ver o motorista correndo em pânico. Mas espera, só um segundo. Como é que eles controlavam esses drones de tão longe, né? Aí é que está o golpe de mestre. Eles hackearam a própria rede de celular da Rússia. Então tu estás-me a dizer que a Rússia, no final, ela pagou a conta de celular para ser atacada. É exatamente. Cada drone tinha um chip russo. A Rússia literalmente financiou o próprio ataque. E além disso, temos uma questão técnica que é crucial aqui, não é?
Qual é essa questão que você está levantando? Podemos falar também da própria latência do sinal. Imagina pilotar um drone no extremo oriente russo, desde Kiev, são segundos de atraso. É ou não é? Por isso que eles usaram a inteligência artificial. Cada drone tinha um piloto humano e um copiloto robô. Ou seja, se perdesse o sinal, a IA, ela assumiria o controle, era isso? Sim, e olha a loucura. Eles treinaram a IA usando aviões de museu em Poltava. Então, quer dizer, os russos foram atacados por uma IA, né, que estudou os próprios aviões aposentados deles mesmos. É? E o mais genial, a IA foi programada para acertar pontos específicos. Tanques de combustível, eletrônicos caros, enfim. Isso mostra, então, um nível de planejamento militar que rivaliza até com as próprias operações americanas da CIA, não é? Falando em CIA, o Washington Post revelou que os americanos não sabiam de nada. Mas como assim? Tens alguma informação? A Ucrânia escondeu a operação até dos aliados. Os americanos descobriram pela TV. Mas isso é problemático até a nível diplomático, não é? Mas estrategicamente é genial, cara. Porque se vazasse a operação morria. E o que é que aconteceu com os caminhoneiros russos? Tens informação? A maioria foi presa, mas depois foi liberado, porque eram contratados independentes. Eles não sabiam de nada. E tem ainda um detalhe sinistro, né? Pelo meio. Qual que você fala? Lembras-te que os caminhões eles tinham explosivos nas laterais, nas paredes, não é? Imagina se alguém mexesse nessas laterais, não é? Mas era bom. Tem vídeo de um russo entrando no trailer e explodindo junto. Isso não se trata mais de guerra convencional, é uma guerra que virou a guerra híbrida no nível máximo, não é? Mas calma, porque agora vem a parte que vai te deixar mais preocupado ainda. Estás a falar do 1º de junho de 2025, não é? Aquilo que aconteceu logo pela madrugada, não é? Então, em 5 bases militares espalhadas por 3 fusos horários, caminhões estacionados discretamente. E de repente os tetos explodiram, não é? Enxames de drones que subiram no céu, não é? Eu lembro-me disso. Cara, é fantástico. Em questão de minutos, décadas de poder militar russo viraram cinza. Eu preciso ser honesto com todos os espectadores, né? Quando eu vi essas imagens, eu até pensei que era fake, não é? Pensei que era. Eu também tive essa ideia, mas o Institute of War confirmou tudo. Ou seja, os russos eles perderam bombardeiros que não podem ser mais substituídos, né? Esses aviões que eram da era soviética, não é? Vamos aos números. Em Belai, 3 Tu-95 confirmados destruídos. Em Tu-22 em chamas. Temos ainda relatos do Olénia. A Olénia teve cerca de 4 Tu-95 que viraram completa sucata, não é? E mais um AN-12 transporte que também foi destruído, não é? Radares que custavam 350 milhões cada em novo. E se nós, por exemplo, se nós calculássemos isso tudo, fizéssemos as contas, não é? Seria cerca de 7 bilhões em danos, não é? Gastando cerca de 5 milhões em drones, não é? Se a gente tivesse Bitcoin em alta, só pra você ter uma ideia, dava para investir em drone de guerra, né? Sim, mas não estamos a recomendar que invistam diretamente em Bitcoin, não é? Mas foi trágico, não é? Mas alguns aviões que foram atacados estavam carregados com mísseis KH-101. Exatamente, e quer dizer que estavam se preparando também para atacar civis ucranianos, é ou não é? É isso. Aí a Ucrânia não só destruiu os aviões, como impediu um massacre. Mas tem um outro detalhe que é perturbador. Não é? Qual que você fala? Temos o caso de vários A50, não é? Que já estavam sem qualquer motor na fuselagem, não é? E que estavam sendo completamente canibalizados para peças. Por causa dessas sanções que a Rússia não consegue mais manter a frota funcionando.
Então, o que é que nós podemos dizer? É que a Ucrânia ela acelerou um processo que já estava acontecendo, não é? Mas de forma dramática e humilhante, né? Sim, tem essa negativa, não é? E agora, não é? Vem uma pergunta que não quer calar, não é? Como sempre, não é? Será que isso foi realmente inteligente da Ucrânia? Por que você pergunta isso? Porque, sei lá, porque o Putin ele pode ter ficado, sei lá, com raiva suficiente para fazer algo muito pior, não é? Tá com medo de negociar, sei lá, isso aí. Tu achas realmente e tu acreditas realmente nisso? Eu acredito que depois do ataque ele usou a TU-160 nucleares para bombear Kiev. E escalou ao invés de recuar também. Foi ou não foi? Cara, mas precisamos falar sobre o elefante na sala. Isso não é sobre a Ucrânia e Rússia. Isso concordo, é exato, não é? Estamos, o que é que a gente está a ver? A gente estamos vendo uma revolução militar em tempo real, não é? O The Economist publicou na semana passada a era dos tanques caros acabou. Claro, e temos números que são assustadores, não é? Por exemplo, temos o caso de drones FPVs que custam cerca de $500, uma mísera. E pode destruir um tanque Leopard de $10 milhões. E o que é que isso faz? Isso provoca uma quebra de qualquer matemática militar tradicional, não é? E não para por aí. O Azerbaijão mostrou isso em 2020 contra a Armênia. Sim, tivemos o caso dos drones turcos de 5 milhões que destruíram sistemas antiaéreos russos, não é? De cerca de 300 milhões, não é? Por exemplo. Não é? E agora todos os países estão desesperados comprando drone. E aqui é que está o problema, não é? Porque se formos verificar, eles são fáceis e baratos de serem produzidos. É ou não é? A China produz componentes por centavo. Qualquer um pode montar um drone de guerra. E tu sabes quantos países é que têm programas de drones militares hoje? Tens alguma ideia? Me impressiona com o número. Eu vou chutar um número, segundo as pesquisas, mais de 100. Não é? Em 2020 a gente tinha 30. Não é? Imagina o aumento. Estão exportando drones para tudo quanto é lado para o mundo. Sim, temos o caso do Irã, não é? E temos o caso também da Rússia, do Iémen, a própria Venezuela aqui do lado, a Síria, que virou epidemia. Mas é muito preocupante essas ações. Sim, mas detalha mais um pouco nesse aspecto, não é? Por exemplo, se gastou $1 bilhão de interceptadores para derrubar drones de $20 mil cada. Sim, estás a falar do caso de Israel, não é? E a matemática não fecha, nenhum país aguenta essa conta. Sim, só que é assim, por isso é que os americanos estão completamente apavorados. É ou não é? As suas bases no Oriente Médio são alvos muito fáceis neste momento. O Pentágono está gastando 15 bilhões em sistemas de antidrones emergenciais. Sim, isso foi público, não é? Porquê? Porque eles descobriram que as suas bases aéreas são completamente vulneráveis neste momento às forças militares russas. Mas imagina isso acontecendo em Guantánamo ou em Pearl Harbor. Podia ser aqui numa base brasileira, não é? A gente não sabe. Pois é, o Brasil não tem absolutamente defesa contra isso. Nenhum país neste momento da América Latina tem uma defesa contra isso. Isso é um facto, não é? E tem coisa pior de tudo isso. E o que é que poderia ser pior do que isso, por exemplo? A inteligência artificial, que ela está evoluindo exponencialmente. E podemos também falar sobre o que mais? Podemos falar algo que nos assusta nesta mesma operação. A inteligência artificial, Armando, já falei para você. Exatamente. O que é que os ucranianos fizeram? Eles usaram a IA de uma forma para identificar os alvos, não é? E guiar os próprios drones sem piloto humano. Isso é só o começo, porque daí vem o que aconteceu na semana passada, por exemplo, né? Qual? A IA pôde coordenar 10 mil drones simultaneamente. Estás a falar do caso do MIT, né? Exato. 10 mil drones é um número absurdo, né? Nesta escala, né? Imagina dessa magnitude atacando Washington DC, por exemplo. Sim, se tivéssemos um enxame dessa forma, né? Imagina Washington, imagina Pequim,
Imagina Londres ou imagina mesmo São Paulo, por exemplo. Nenhuma defesa aérea no mundo consegue interceptar 10 mil alvos simultaneamente. Claro que não. E o pior é que a IA ela não precisa sequer de comunicação constante com pilotos. Como tens que fazer com um piloto humano, não é? É totalmente independente. Ela pode operar completamente autônoma. Exatamente. É isso é que é a base da IA, não é? Tu programas uma IA uma vez, tu soltas ela no mundo, não é? E ela executa de forma precisa. E a Google já tem IA com identificação de alvo militar com 95% de precisão. E a China, por exemplo, está desenvolvendo, vamos chamar entre aspas, mas que não se querem que diga, esses enxames suicidas. Através de centavos. Exterminadores do futuro da vida real. Exatamente. E não é ficção científica mais. Estamos a falar de 2025. É o tempo atual, não é? Sabe o que me deixa mais preocupado? Fala. A velocidade da evolução. Em 2022, os drones eram controlados por humanos. E em 2025 já temos uma inteligência artificial que toma decisões de vida e morte. É ou não é? Então, aí em 2027, pode ser que os humanos nem participem mais da guerra. Exatamente. E podemos ter guerras de robôs contra robôs, não é? O que é pior, robôs contra humanos indefesos. E não tem como parar essa corrida armamentista. É ou não é? Cara, por que não dá? Porque quem não desenvolver vai ficar vulnerável, como a própria Rússia acabou de ficar. É um dilema desenvolver IA militar ou ser destruído por ela? Temos o caso de países menores que não conseguem sequer competir com isso. Entende? Vão ser reféns das superpotências tecnológicas? Até falando um pouco sobre isso, precisamos falar sobre os países que estão copiando essa mesma operação ucraniana. Cara, segundo o Financial Times, 6 países já estão replicando a operação Teia de Aranha. Quais são esses países? Tens o detalhe? Claro, os mais evidentes, né? China contra Taiwan, mais óbvio. Taiwan é uma ilha pequena, com bases aéreas muito concentradas, não é? Seria como pescar num aquário por chineses. Né? Exatamente. E temos o caso ainda também, possivelmente, do Irã contra Israel, que é o mais provável, não é? Israel tem defesas aéreas avançadas, mas contra enxame de milhares de drones. Exato. O Iron Dome, por exemplo, ele não foi desenhado para isso. Então, não creio que seja possível. Mas a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul também é um gato aí. As bases americanas de Ozan e Kunsan são alvos extremamente óbvios. É ou não é? E aqui na América Latina? Na América Latina temos o caso da Venezuela, que tem drones do Irã, não é? E o Brasil é vizinho da Venezuela, não é? E a Argentina tem disputa territorial contra vários vizinhos também. Né? E o pior é que nenhum dos países sul-americanos tem defesas adequadas neste momento. Entendes? A gente gasta fortuna em caça F-16, tanques Leopard e que podem facilmente ser destruídos, como a gente viu, por drones de $500. É essa a equação. Não é? É uma mudança de paradigma completa. E os orçamentos militares que não foram desenhados para esta nova realidade. É ou não é? O Brasil gasta bilhões por ano em defesa. 20 bilhões, para ser mais exato. E pode ser completamente neutralizado por uma operação como esta. Uma operação que era de 5 milhões. Imagina só. Isso é insustentável economicamente. Exatamente. Por isso, países estão repensando completamente as suas estratégias militares. Mas tem um problema ainda maior. E qual seria esse problema? Os grupos terroristas, que também podem usar essa tecnologia. Esse é o revés da medalha. Não é? Esse é um problema grave, porque a Al-Qaeda, com drones autónomos, podia provocar muita coisa, não é? O ISIS, com enxames coordenados. Exatamente. Os próprios cartéis de tráfico mexicanos, que já usam drones para transportar drogas ou para vigiar certas coisas, não é? E a questão de tempo até usarem para assassinatos. E não há como controlar essa proliferação de material de drone. Não há. Os componentes são civis, vendidos livremente. Exatamente. Qualquer um pode comprar, montar um drone militar no quintal de casa, barato, hoje em dia.
É ou não é? Chegamos a um ponto em que a guerra mudou para sempre. Exatamente. E depois de analisarmos tudo isto, chegamos a uma conclusão que pode ser aterrorizante. É, de facto, aterrorizante. Não é? Fala aí. O caso da Operação Teia de Aranha não foi apenas um ataque. Foi, sim, o fim de uma era convencional. Entende? De que forma? A era onde a geografia protegia os países, onde as armas caras geravam e davam uma grande vantagem a esses exércitos, não é? Onde grandes potências eram invulneráveis? Exatamente. E tudo isso que aconteceu a partir deste 1º de junho, não é? Aconteceu que eles deixaram de ser tão fortes assim, não é? E o que vem agora? É uma corrida armamentista da IA que pode determinar quem vai sobreviver ou não. É isso que é o perigo, não é? E quem não conseguia acompanhar? Vai ser como quando os nativos americanos contra os colonizadores europeus. Vai ser tipo isso, não é? A diferença tecnológica vai ser decisiva? Mas aqui está o paradoxo final. Não é? Temos que enxergar as coisas do outro parâmetro também. Não é? Qual? A tecnologia que pode nos proteger também pode nos destruir. Não é? Então, uma IA militar para defesa pode virar uma IA para ataque. E quando as máquinas decidem quem vive e quem morre, imagina o que pode acontecer, não é? Perdemos o controle da nossa própria segurança. Exatamente. A guerra nunca mais será humana como antigamente, não é? Pessoal, a Operação Teia de Aranha foi apenas o primeiro ato de uma nova era. Exatamente, foi uma era onde o Davi não apenas pode vencer o Golias, não é? Mas onde qualquer Davi pode se tornar Golias da noite para o dia. Exatamente. De uma forma barata, ele pode se tornar. Se vocês querem entender como o mundo está mudando, sigam o nosso podcast, não é? E comenta aí, vocês acham que existe solução para essa nova ameaça? Na próxima semana vamos revelar outro episódio que fala acerca de um plano secreto, de uma defesa que uma agência não quer que o mundo saiba, não é? E como o Brasil pode se preparar para essa nova realidade? Até lá, ambos guerra estaremos sem filtro nesta guerra. Como sempre, não é? Curtam, compartilhem, inscrevam-se e não esqueçam de nos dar o apoio nas redes sociais, de comentarem, de criticarem se quiserem criticar. Estamos aqui para tentar melhorar e esperamos estar convosco uma vez mais no próximo episódio. Da forma educada como ele fala. Senta o dedo no like! Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.